Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso aqui de Teoria da Computação. Vamos iniciar aqui a nossa primeira aula do módulo 1, que é a parte de elementos de matemática discreta. E nessa aula vamos estudar sobre alguns conceitos de conjuntos. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui nesse módulo é uma revisão dos principais tópicos que envolvem a parte de elementos da matemática discreta. Por quê? Porque as linguagens formais, que é um dos tópicos que nós vamos ver durante o curso, elas podem ser vistas como, na verdade, como um conjunto. E aí, as principais teorias e resultados das linguagens formais, elas vão estar baseadas nessa teoria do conjunto, que pertence, então, a esse tópico de matemática discreta. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui, ou seja, os tópicos que serão discutidos, vão ser aqueles que são diretamente relacionados com o tópico de linguagens formais e autômatas, ou seja, nós vamos nos deter aos pontos mais importantes, ou às definições mais importantes para o estudo dos assuntos do curso. Então, primeiro, o que é um conjunto? Então, vocês já estudaram lá, estudaram desde lá do ensino médio, mas de uma maneira geral, um conjunto nada mais é do que uma coleção de elementos em que não são consideradas ocorrências múltiplas dos mesmos. Ou seja, não há uma relação de ordem entre eles. Então aqui nós temos um exemplo da inclusão de um elemento. Então eu tenho um elemento aqui, o cifrão, nesse conjunto que já tem um cifrão. Então a inclusão desse elemento nesse conjunto que já contém um cifrão vai resultar no próprio conjunto. Então, veja que não há elementos com múltiplas ocorrências dentro de um conjunto. Então, esse conjunto aqui, ele é igual ao conjunto, a esse mesmo conjunto aqui. Veja que em ordem diferente. Eu troquei aqui de posição o A com a exclamação. Então, veja também que a ordem dos elementos, ou a relação de ordem entre os elementos, não influencia em ter dois conjuntos diferentes. Como vocês perceberam aqui, eu troquei de posição o A com exclamação e continuou sendo o mesmo conjunto. Por quê? Porque não existe relação de ordem entre os elementos que os compõem. E o que é um símbolo? Que é a menor unidade que compõe um conjunto. Então, ele é a representação gráfica única e indivisível. Pode ser formado por caracteres, um símbolo pode ser composto por um número arbitrário deles. Então, por exemplo, aqui eu posso ter um Azinho, aí eu posso ter A, B, C, D, tudo minúsculo, o Pi, 1 e assim por diante. Então, ele pode ser qualquer representação gráfica, sendo que ele tem que ser único, e indivisível. Quando eu trabalho com caracteres, eu posso também juntar esses caracteres para formar um único símbolo. No caso aqui eu usei como exemplo aqui o ABCD. Então, o alfabeto ele nada mais é do que um conjunto de símbolos agrupados na forma de um conjunto. Então, por outro lado, os conjuntos podem ser formados por elementos de outra natureza e não apenas por símbolos. Então, nós vimos aí que pode ter conjuntos formados por sequências finitas de símbolos, ou conjunto cujos elementos também são o próprio conjunto. Também eu posso ter um conjunto numérico, como sequências de números, por exemplo. Posso ter um conjunto formado por símbolos, como por exemplo de cartas, do jogo de baralho, por exemplo. Enfim, então eu posso ter outras representações de símbolos para formar um conjunto. E o que seria a enumeração? Então, alguns conjuntos eles podem ser especificados através de uma simples enumeração de todos os seus elementos. E esses elementos enumerados a gente vai denotar entre chaves e separado por vírgula. Então, se eu tenho um conjunto, a gente vai falar isso um pouco lá na frente, se eu tenho um conjunto que ele é finito, então eu posso representar esse conjunto finito representando ou enumerando os seus valores. Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto 0, 1, 2, 3, 4. Eu posso ter também um conjunto A, B, C, D, E, ou eu posso ter também um conjunto 0, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 2. Quer dizer, todos esses conjuntos têm uma característica em comum. Eles são conjuntos enumeráveis. Ou seja, eles são conjuntos finitos, então eu posso simplesmente representar eles enumerando os seus símbolos. Nós vamos ver lá na frente que existem aqueles conjuntos que não são enumeráveis, são conjuntos infinitos. Aí eu tenho outras formas para representar esses conjuntos.
Com relação ao nome de conjuntos, é importante a gente seguir algumas convenções, né? Então, o conjunto eles podem ser referenciados através de nomes arbitrariamente escolhidos. Então, por exemplo, geralmente nós utilizamos para representar o nome de conjunto, nós utilizamos letras maiúsculas do alfabeto. X, Y, A, B, tudo maiúsculo, né? Então, por exemplo, aqui, X e Y são nomes que vão representar os conjuntos X, que é 1, 2, 3, e o conjunto Y, A, B, C, D. Okay? Isso é importante também fazer essa convenção que a gente vai falar também um pouco mais lá na frente. Com relação ao número de elementos em um conjunto, a gente pode representar a gente representa graficamente a quantidade de elementos dentro de um conjunto como sendo, utilizando essas duas barras verticais aqui. Então, por exemplo, se a gente analisar o conjunto X do slide anterior, nós vamos ter 3 elementos, e a quantidade de elementos do conjunto Y no slide anterior, nós temos 4 elementos. Tá? A questão também que a gente tem que lembrar é a questão do pertencimento, né? Quando o símbolo pertence ou não a um conjunto. Então, nós utilizamos essas duas representações, né? Que servem para quê? Para mostrar quando um determinado elemento pertence, ou um símbolo, né? Pertence ou não a um conjunto. Então, por exemplo, aqui, se a gente vê lá no slide anterior, né? Então, a gente vai ver aqui que 1 pertence a X. Então, eu utilizo essa representação aqui. Se não pertencer, como por exemplo, X não pertence a X, né? 5 não pertence a X, então logo eu utilizo essa outra representação aqui, ok? Aqui eu estava falando, que eu falei anteriormente, que nós íamos comentar com vocês aqui sobre conjuntos finitos e infinitos. Então os conjuntos, eles podem conter um número finito e infinito de elementos. Então um conjunto finito, ele pode ser denotado simplesmente enumerando explicitamente todos os elementos que o compõem. Então nós já vimos aqui os conjuntos x e y no slide anterior. Já um conjunto infinito, ele é denotado através da especificação de regras ou propriedades que devem satisfazer por todos os seus elementos. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o conjunto P e o conjunto Q. O P ele é representado, ele é definido como, veja, os números são infinitos, né? Então P vai possuir elemento x, tal que esse elemento x é um número primo. Então veja que esse conjunto ele é infinito, porque eu tenho um infinito de números primos. 1, 2, 3, 5 e assim vai embora, né? Já o conjunto Q, ele vai ser denotado por y, ou seja, vai ter um elemento y, tal que existe um inteiro n, e esse inteiro é tal que y é igual a n ao quadrado. Então, y é n ao quadrado, eu vou ter 0, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o número 0, 0 ao quadrado, então y vai dar 0. Então, eu vou pegar todos os números inteiros e elevar ao quadrado, eu tenho, então, o meu conjunto Q. Seria mais ou menos isso, né? Pegar todos os números naturais, né? Inteiros naturais, enfim, inteiros positivos naturais, elevar ao quadrado, aí eu tenho o meu conjunto Q. Veja que também esse conjunto ele é infinito. Outro conceito importante aqui, ainda relacionado à definição de conjunto, é o conjunto vazio. É aquele conjunto que simplesmente não contém nenhum elemento. E aí a gente pode denotar esse conjunto por esse símbolo vazio, né? Ou simplesmente colocando duas chaves vazias, eu represento o conjunto vazio. Tá? Por definição, a quantidade de elementos dentro de um conjunto vazio é igual a 0. Então é um conceito bastante natural, intuitivo, apresentado aí para vocês. Em relação à igualdade, dois conjuntos são idênticos ou iguais se eles contêm exatamente os mesmos elementos. Então, eu vou representar isso utilizando o símbolo da igualdade, da matemática. E aí, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto Z, que é AB, e o conjunto W, que é BA. Veja que, como lá na definição de conjunto, essa relação de ordem não interfere em estabelecer que são dois conjuntos diferentes. Então, na verdade, Z e W são conjuntos idênticos aqui, né? Por isso que eu posso colocar, então, que Z é igual a W. Um subconjunto é nada mais que definido da seguinte maneira. A é um subconjunto. Um conjunto A é dito contido em um conjunto B, denotado pelo símbolo contido, se todo elemento de A for também elemento de B. Então, veja a frase, todo elemento de A
pertence, né, a B, ou está, é de B também, né? Então a gente diz que A é um subconjunto de B, ou ainda que B contém A, né? Então, por exemplo, os conjuntos vazio e o próprio conjunto A são, por definição, subconjunto de qualquer conjunto A. Então aqui nós temos um exemplo. A é igual a B, C, D, o conjunto B é igual a B, C, D, E, e o conjunto C é igual a D, B, C. Tá? Observe que todos os elementos de A, o Bzinho pertence também a B, o C pertence a B, o D pertence a B, ou seja, a gente pode dizer que A está contido em B. E observem que B é exatamente igual a C. Ah, mas aqui aqui vem primeiro E, aqui vem o A. Já falei que isso não importa, né? O conjunto não importa no conjunto a relação de ordem dos elementos. Por isso que aqui B é igual a C. Ora, se B é igual a C, então podemos dizer que B está contido em C. Pode-se dizer também que A está contido em B e em C, né? Porque como B é igual a C, então se A está contido em B, então por inferência a gente pode dizer que A está contido em C também. Ou seja, A é subconjunto tanto de B quanto de C. Sendo que C contém A e B, né? Eu posso dizer também que B contém A e C, né? Porque eles são iguais. E B e C são o quê? São subconjuntos um do outro, porque um está contido no outro, né? Agora, por outro lado, B e C não estão contidos em A. Tá? B e C não estão contidos em A. Ok? Em relação à desigualdade, dois conjuntos M e N são iguais somente se M está contido em N e N está contido em M. E tal igualdade a gente vai denotar pelo símbolo igual, quer dizer, uma outra forma de mostrar que um elemento são iguais quando os dois elementos, quando os dois conjuntos, né, um está contido no outro. Então, com um está contido no outro, então a gente pode dizer que um é subconjunto do outro, né? A gente pode dizer, então, que eles são iguais. A desigualdade de dois conjuntos é dada pelo símbolo diferente aqui, né? E ocorre quando, no máximo, apenas uma das duas condições acima aqui é verdadeira. Então, ou M está contido em N, ou N está contido em M. Quer dizer, se um, né, for verdadeiro, aí eu posso dizer, se no máximo uma delas for verdadeira, então eu posso dizer que esses conjuntos são diferentes. Então, para exemplificar aqui o que nós estamos falando, considere novamente os três conjuntos A, B, C, e aqui nós podemos ver que A está contido em B. Porém, observe que B não está contido em A. Então, né, A é diferente de B. Agora, por outro lado, como B está contido em C e C está contido em B, né, então a gente pode dizer que B é igual a C. Tá? Na verdade, B e C, um é subconjunto do outro. Então, a gente pode dizer que B é igual a C. Tá? O outro conceito aqui é em relação ao subconjunto próprio, que causa, às vezes, uma certa, vamos dizer, confusão na mente do aluno. Mas é simples de entender. Vamos ver aqui. Se M está contido em N, mas M é diferente de N, então a gente diz que M é subconjunto próprio de N. Ou seja, a gente usa esse símbolo, está contido aqui, né? Mas sem a barra de baixo, para denotar essa condição. Tá? Veja então que o conjunto vazio, ele é subconjunto próprio de qualquer outro conjunto. É só do próprio conjunto vazio. Tá? Então nós temos aqui de novo os três conjuntos, A, B e C. E veja que A é subconjunto próprio de B, porque ele está todo contido aqui. Mas A é diferente de B, né? Então, a gente pode dizer que A está contido em B, tá? Ou é subconjunto próprio de B, porque ele está todo aqui dentro, mas o A é diferente de B, tá, ok? Então, a gente usa esse símbolo aqui sem a barra de baixo. Por exemplo, no caso do B e C, não, né? Como eles são iguais, eu não posso dizer que B é subconjunto próprio de C. Na verdade, B é um subconjunto de C. Na verdade, o B está totalmente contido em C e vice-versa. Na verdade, são iguais, como nós vimos na definição anterior. Outra definição importante aqui é a definição de conjunto potência, né?
que é denotado por 2 elevado a A, onde A é um conjunto. Esta operação ela é utilizada para designar o conjunto formado por todos os possíveis subconjuntos de A. Tá? Então, 2 elevado a A, que é a representação da potência, vai ser B, tal que B vai estar contido em A. Né? Então, para conjuntos já finitos, nós temos que a quantidade de elementos em A vai ser igual ao número de elementos de A elevado, 2 elevado ao número de elementos em A. Bora entender aqui, um exemplo. Vamos supor que A é igual a 0, 1, 2. Ok? Então, temos esse conjunto A aí. Então, fazendo a combinação, né, elevando ele, na verdade, o conjunto potência desse conjunto A vai ser 2 elevado a A, que é, na verdade, 2 elevado a quantidade de elementos em A. Então, se eu tenho 3 elementos em A, então eu vou ter 8 elementos nesse conjunto. Então, o vazio é um elemento, depois 0, 1, 2, depois eu vou pegar 0, 1, 0, 2, depois 1, 2, e depois 0, 1, 2. Tá? Ou seja, eu tenho então aí 8 elementos, né, nesse conjunto. Aqui nós vamos ver agora um pouco das operações que a gente faz com conjuntos, a união, a interseção, né, a questão também do complemento. Mas aqui, a primeira união é simples, a gente lembra lá um pouco que a união de dois conjuntos corresponde ao conjunto formado por todos os elementos contidos em A, que também está contido em B, sem repetição de elementos. Aliás, né, que está contido em A e está contido em B. Não são todos os elementos que estão em A e estão em B, sem repetição de elementos. Tá? Então não confunda aí. Então é A, união com B, vai ser X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. E não os dois ao mesmo tempo. Tá? Então vou unir esses dois conjuntos, pegar tudo que tem A, tudo que tem B, que não for repetido, eu vou colocar no conjunto. E aí eu tenho algumas propriedades, que é a propriedade associativa, que A unido com B, unido com C é a mesma coisa que A unido com B, unido com C. Tá? Aqui eu posso generalizar essa definição. Posso dizer que a união, né, dos conjuntos, né, pode ser definida como sendo uma união, né, que vai de 0 até N, de todos os elementos de A, pegando o primeiro elemento A0 com A1, né, unindo todos esses elementos aí. Então eu faço aqui uma definição generalizada para a definição da união. Aqui vamos colocar um exemplo, né, para a gente entender a operação de união. Veja que eu tenho A, B, C, D. Então, unindo esses dois conjuntos, eu vou ter quem? A, B, C, D. Aqui eu tenho A, B, C e aqui eu tenho C, D. Veja que eu tenho um elemento em comum entre esses dois conjuntos. Esse elemento comum é o C. Então, eu não vou repetir, porque senão eu acabo infringindo aquela regra do conjunto, né, aquela definição de conjunto que o conjunto ele é formado por símbolos não repetidos. Né? Então, passei aqui. Então, aqui eu vou colocar o quê? A, B, C, D. Né? A união desses dois conjuntos aqui. E aqui a união, né, de qualquer conjunto com vazio vai ser o próprio conjunto. Né? Aquela regra. Então, ABCD unido com vazio vai ser o próprio conjunto ABCD. Ok? Bom, aqui nós temos então a interseção. Né, que nesse caso é um pouco diferente. A interseção ela vai juntar dois conjuntos A e B como sendo uma coleção de todos os elementos comuns aos dois conjuntos, ou seja, vou pegar exatamente aqueles elementos que se repetem, né? Que são comuns a A e B. Né? Ou seja, X vai ser um elemento X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Aí está simultaneamente em A, simultaneamente em B. Ok? Em decorrência da associatividade desta operação, a generalização é na forma que eu vou ter também aqui. Ó, eu vou fazer a interseção de A0 com A1 até AN, né? Sendo N e de 0 até N aqui. Okay? Então aqui alguns exemplos para facilitar o entendimento. Então veja aqui, ó, A, B, C de novo e CD. Quais os elementos que estão em A que estão em B? Só o C, né? Veja que o C aparece aqui, então a interseção entre esses dois conjuntos é o C. Veja que aqui, ó, aqui já aparece A, B, C, D e aqui C, D. Então a interseção entre esses dois conjuntos é C e D. Aqui eu tenho o conjunto ABC e aqui o CD. Então a interseção nesse caso é o quê? É vazia. Né? Ou seja, a gente diz que esse conjunto, né, esse conjunto aqui e esse, eles são conjuntos disjuntos. Ou seja, se a interseção entre dois conjuntos A e B for vazia, nós temos o que nós chamamos de conjuntos disjuntos. Tá? Lembrem disso daí. Tá?
A mesma coisa aqui, ó. Quando eu tenho a interseção entre um conjunto e o conjunto vazio, essa interseção é vazia, obviamente, ou seja, eu tenho também um conjunto disjuntos aí. Ou seja, o conjunto vazio, né, ele é disjunto de qualquer outro conjunto. Ok? Definição, né? Em relação à diferença agora, né? Vamos falar da diferença. Então, a diferença entre dois conjuntos A e B, nesta ordem, que a ordem vai influenciar, como sendo o conjunto formado por dois elementos de A, por todos os elementos de A, perdão, que pertencem a A e não pertencem a B. Tá? São todos os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Tá? Então, quando eu falo A menos B, veja que A menos B é diferente de B menos A. Tá? Então, quando eu falo A menos B, eu vou pegar todos os elementos X, tal que X pertence a A, porém X não pertence a B. Tá? Ok? E a ordem influencia. Quando eu faço B menos A, aí eu vou pegar todos os elementos que estão em B, que não estão em A. Então é B menos A, então são todos os elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A. Então bora pegar aqui alguns exemplos. A, B, C, C, D. Quais são os elementos que pertencem a esse conjunto? Menos esse conjunto aqui. Então, qual é o elemento que está aqui, que não está aqui nesse conjunto? C, D. É o B. No caso, A, B, né? O C, ele pertence aos dois. Por que eu não coloquei o D? Porque é o que está aqui nesse conjunto, nesse primeiro, menos o que está aqui. Veja que agora, ó, aqui nesse outro exemplo, eu tenho AB menos ABC. Veja que tanto o AB aqui, que aparece que ele está aqui também nesse conjunto. Então, por isso que aqui eu coloco vazia essa diferença. ABC menos DE, né? Menos DE. Então, quais são os elementos que estão aqui que não estão aqui? Todos, né? É o próprio conjunto. Então, se a gente chamar aqui de A e aqui de B, então aqui a diferença entre esses dois conjuntos A menos B vai ser o próprio conjunto A. Tá? Aqui, CD menos ABC. Então, CD, o único conjunto aqui é D. Tá? Veja que é diferente desse daqui, ó. Aqui era ABC menos CD, e aqui é CD menos ABC. Ou seja, aqui a diferença entre eles, um elemento que está aqui que não está aqui é o D. Tá? E ABC menos AB, né? Esse conjunto aqui, o elemento que está aqui é somente o elemento C, ele aparece aqui e não está aqui. Os outros dois aparecem. Por fim, aqui eu tenho outro exemplo, que é o DE, né? Menos ABC. Então, veja que o DE não aparece aqui, então por isso que o resultado desse aqui é o D e E. Tá? Ok? Então, bem fácil aí de entender, né? A diferença entre dois conjuntos. Outra operação é a complementação, ou seja, o que falta em um conjunto para completar, né? O que tem no conjunto que falta para completar o outro conjunto, né? Então vamos ver aqui. Define-se como complemento de um conjunto A em relação ao conjunto B, quando A está contido em B, como sendo o conjunto de todos os elementos de B que não pertencem a A. Tá? Ou seja, o que falta para completar o A? Né? O que falta para complementar B, no caso? São todos os elementos que estão em B que não estão em A. Tá? Então, o conjunto ele pode ser subentendido como B como conjunto universo, né? Que seria o conjunto universo. Por exemplo, aqui, A barra, né? Seria todos os elementos que estão em B menos em A. Então, o conjunto B, por exemplo, podia ser o conjunto universo aqui, né? Que seria todos os símbolos, né, daquele universo. Então, o que falta para o A ser complementado? Né? Qual seria o complemento de A? Seriam todos os elementos que estão no universo, mas que não estão em A. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, A, B, C, B igual a B, C, D e C igual a D, C, A, B. Tá? E ainda tem um quarto conjunto aqui como exemplo, que é o A, B, C, D, E. Tá? Que é o conjunto universo, por exemplo, desse conjunto aqui. Então, eu posso dizer qual é o complemento de A, né, em relação a B. Ou seja, tudo que está em B que não está em A, que falta para completar A. Por exemplo, o B ele tem A, B, C, D. Né? O que falta de B para completar A? Falta o D. Ou seja, tudo que está em B que não está em A. Qual é o complemento de B em relação a C? É tudo que está em C que não está em B, não é isso? Então, o que está em C que não tem em B? Então, eu vejo, tem D, C, A, B, e aqui eu tenho A, B, C, D, só está em ordem diferente.
né? Então aqui o complemento de B em relação a C é vazio. Agora, qual é o complemento de A em relação ao universo? Sendo que o universo aqui é o próprio conjunto D, que é o que tem todas as de A, B, C até E, né? Então, o complemento desse conjunto aqui de A é tudo que está em D que não está em A. Então, o que falta em A para chegar em D? Falta o D e o E. Tá? E no caso, olha, o complemento de B e o complemento de C, né, é apenas o E, ou seja, para complementar esses B e C em relação a D, falta apenas o E. E o complemento de D em relação ao próprio conjunto universo, que é ele mesmo, né, é igual a vazio. Ok? Bom, um outro conceito importante aqui para a gente fixar, que a gente vai falar muito lá nas aulas, né, de linguagens formais, é em relação ao conceito de produto cartesiano, né, que é um conjunto formado por todos os pares ordenados A e B na forma A vezes B, né, ou seja, pego o conjunto A e faço o produto cartesiano com o conjunto B, e aí eu vou ter um par ordenado que é representado por parênteses, onde eu vou ter A pertencendo a B e B pertencendo ao conjunto Bzão aqui, né? Vamos dizer assim. E aí a gente pode também utilizar essa mesma notação de expoente quando eu tenho o produto cartesiano sobre o mesmo conjunto, ou seja, A vezes A, que é A ao quadrado no caso. Então nós já falamos aqui antecipadamente, o par ordenado ele é representado por dois elementos separados por vírgula, ele é limitado por parênteses. Tá? Agora observe aqui uma coisa muito importante, que não há uma relação de ordem em que há uma relação de ordem em que A é anterior a B. Então agora, se eu digo AB, esse AB é diferente de BA, tá certo? Então se A e B são conjuntos finitos, tá? Opa, passei aqui sem querer. Se A e B são conjuntos finitos, então eu tenho que A vezes o A produto cartesiano B, a quantidade de elementos nesse conjunto vai ser igual à quantidade de elementos em A vezes a quantidade de elementos em B. E aí eu tenho a generalização do produto cartesiano como sendo A1 vezes A2 até AN, e aí eu vou ter os pares ordenados, né? A1, A2 até AN, tal que A1, o AI, né, no caso aqui, pertence a I, e aí, né, nesse I, no caso, vai de 1 até N, né? Falei aí, mas a I pertence à razão I, e esse I vai de 1 até N, ok? Bom, aqui nós temos, então, um exemplo de produto cartesiano, né? Eu tenho aqui o conjunto A, o conjunto B, veja que eu vou fazer o produto cartesiano. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 3 elementos aqui, e aqui eu tenho 2 elementos, 3 vezes 2, 6. Então, no final, esse conjunto resultante do produto cartesiano entre A e B vai ter 6 elementos. Então, eu faço A0, A1, B0, B1, C0, C1. Depois eu faço 1A, 1B, 1C, 0A, 0B, 0C. Ok? Então, eu tenho aqui A0, B0, perdão, B0, C1, né? Falei o contrário, falei, na verdade vai ser o mesmo, né? O produto cartesiano porque é A vezes B, não B vezes A, tá? Se fosse B vezes A, aí eu teria 0A, mas aqui é A vezes B, então é o primeiro elemento daqui desse conjunto A com o segundo elemento de B aqui, tá certo? Definição, né, sobre partição. Tá? É importante também esse conceito de partição. A partição de um conjunto A é qualquer coleção formada por N subconjuntos não vazios de A, para N maior que 1, tal que eu tenho A igual a união, né, de A e I, sendo I de 0 até N, e a união, né, de um conjunto ou de uma partição de A, né, sendo que essa união vai me resultar em um conjunto vazio. Então vamos ver aqui na prática o que seria isso, né? A é igual a ABCD. Então, eu vou ter aqui que A e B, C e D é uma partição de A. Da mesma forma, um A, um B, ou um C, ou um D, esses conjuntos, subconjuntos aqui também, bem como ABCD, né,
são partições de A, ok? Então, pessoal, para finalizar essa aula, queria colocar algumas convenções, né, em relação aos conjuntos e falar também alguns conjuntos comuns que nós vamos estar vendo ao longo da disciplina, ou lembrando vocês também sobre essas convenções aí. Primeiro é que o nome dos conjuntos serão representados por letras maiúsculas, então A, B, X, Y, etc. Tá? Os elementos dos conjuntos nós vamos representar por letras minúsculas, A, B, C, D, né? A gente pode utilizar também números, né? 1, 2, 3. Tá? E nós temos alguns conjuntos comuns, por exemplo, o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, né? O conjunto dos números inteiros, né? E aí eu tenho do menos infinito, né, inteiro, né? Menos 2, menos 1, 0, até o mais infinito, 1, 2, só que números inteiros. Aí eu posso ter os inteiros negativos, positivos e os inteiros negativos, né? Que representa. Nós temos os números racionais, né? Que seria as frações, né? Os números irracionais, ok? E aí o conjunto dos números reais, que seria a união dos números racionais e dos irracionais, ok, pessoal? Bom, finalizo aqui essa primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.